Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 25. E é muito bom que, ao máximo, nós já tentemos prestar bastante atenção no texto e depois, na exposição, nós estejamos já familiarizados com aquilo que o texto da palavra do Senhor está nos dizendo. Leiamos. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta e a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém, depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum indouto, algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus e testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença e diante da Tua palavra, nós queremos pedir a Tua instrução. Queremos pedir que o Senhor
fale ao nosso coração e nos dê o entendimento da vontade do Senhor para as nossas vidas. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos já finalizando a nossa exposição na primeira carta de Paulo aos Coríntios, já nos capítulos finais, e nós temos aprendido nesta carta preciosas lições de grande profundidade para os nossos corações, na forma como nós devemos viver uns com os outros, na forma como nós devemos proceder diante de Deus, a forma como nós devemos cultuar a Deus. E assim, então, nós temos aprendido estas preciosas lições, inclusive, como nós temos visto, do capítulo 11 até o capítulo 14 desta carta, Paulo trata com a igreja a respeito de questões relacionadas ao culto. E nós vimos que no capítulo 11, Paulo fala sobre a postura do homem e da mulher no culto. Ali quando Paulo fala sobre o uso do véu, né, pela mulher, e nós já vimos aqui os significados, não é necessário voltar, mas Paulo orienta como que o homem e a mulher devem proceder no culto. Nós vimos no capítulo 12 que Paulo fala a respeito dos dons espirituais de uma forma geral. Ele fala da importância dos dons espirituais, falando que os dons são dados por Deus para que a igreja seja edificada. E no capítulo 13, o apóstolo Paulo fala sobre o amor como a motivação correta para todas as realizações. Todos os dons devem ser usados sob o fundamento do amor, para que esses dons sirvam àqueles que estão ao redor, para que sirvam a igreja. Então, toda realização, ou qualquer realização que for feita, se não for pela motivação do amor, elas não têm nenhum valor. Inclusive, Paulo cita alguns exemplos, né? Eu posso até dar o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver a motivação do amor, nenhum proveito pode ter. Então, Paulo está ensinando, instruindo, que a igreja deve entender que tudo aquilo que se realiza, toda a realização dos dons, tudo que se faz, deve ter a motivação do amor. E aqui no capítulo 14, o apóstolo Paulo está ensinando a respeito de um culto inteligível como demonstração de amor ao próximo. O culto, a igreja reunida, é o momento de edificação. A igreja reunida deve promover ou deve prover a edificação uns dos outros. E é possível que aconteça um culto, é possível que uma igreja se reúna para um culto em que as pessoas entram e saiam sem qualquer edificação. E quando isso acontece, o apóstolo Paulo, no contexto, está dizendo que aquilo que foi realizado, os dons que foram ministrados, não foram ministrados na perspectiva do amor. Porque quando os dons são exercidos para o proveito próprio, quando os dons são exercidos para que eu seja visto e independente se as pessoas estão sendo edificadas, essa é uma demonstração de falta do amor que Paulo fala no capítulo 13. Então, nesse contexto em que nós vimos aqui na leitura, o apóstolo Paulo falando especificamente do dom de línguas versus o dom de profetizar. Então, aqui no texto, falar em outras línguas sem interpretação torna o culto incompreensível. Essa é a ideia central do texto. No culto em que se fala em línguas, onde não há compreensão do que se fala, o culto se torna incompreensível, de forma que aqueles que participam desse culto não são edificados, de maneira que esse dom está sendo exercido na perspectiva apenas do orgulho próprio e não com o propósito de edificação do próximo. Esse é o contexto.
Por outro lado, o apóstolo Paulo deixa claro que profetizar que naquele momento já ainda expressava a ideia de receber revelações de Deus, porque a Bíblia estava ainda sendo inspirada. Então o profetizar ali representava receber revelações e transmitir estas revelações para a igreja, em forma de profecia. De maneira que profetizar significava transmitir a vontade e a palavra de Deus, transmitir o que Deus queria para a igreja. Nos nossos dias, logicamente que esse profetizar se restringe em falar e expor a palavra já revelada. Contudo, meus irmãos, esse profetizar ou transmitir, explanar a palavra de Deus de forma clara, é uma ação que promove edificação e promove salvação. Paulo está dizendo, ao contrário de falar em línguas que ninguém entende, o explanar a palavra de Deus, sim, promove edificação, porque todos entendem, todos são atingidos por aquilo que a palavra do Senhor diz. Então, nós vimos aí no versículo 1, que Paulo já puxando aquilo que ele tratou no versículo 13, então ele entra neste novo assunto quando ele diz, segui o amor. Ele falou do amor no capítulo 13. Então ele continua falando, puxando esse assunto, dizendo, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Principalmente que a palavra de Deus seja explanada, seja anunciada, seja pregada. E aqui, antes de entrar na explanação do texto em si, é importante nós trazermos à mente algumas considerações a respeito do dom de línguas. A primeira consideração importante é que, nesse texto, Paulo não está falando do dom de línguas como sons desconexos, sons desconhecidos. Ele não está falando disso. Quando Paulo trata do dom de línguas, ele está falando de falar outros idiomas, falar outras línguas, falar línguas que não é aquela sua própria. Esse é o dom de línguas bíblico. Ao contrário do que nós vemos nos nossos dias, o entendimento de dons de línguas como sendo falar algo que ninguém, absolutamente ninguém, entende. Biblicamente, o dons de línguas é falar um idioma que não seja o seu próprio. Uma outra consideração importante que nós devemos fazer sobre o dom de línguas é que, além daquilo que está registrado lá em Atos, capítulo 2, o registro da descida do Espírito Santo, que ficou marcada, com os apóstolos falando na língua daqueles estrangeiros que ali estavam presentes, e todos assim entendiam o que eles falavam, só há registro da presença do dom de línguas na igreja de Corinto. Nós podemos ler todas as cartas de Paulo, nós podemos ler todas as cartas gerais, e não há menção alguma do dom de línguas, a não ser na carta de Paulo aos Coríntios. Isso nos mostra que o dom de línguas foi certamente um dom usado por Deus naquele período da igreja primitiva, com alguns propósitos. Contudo, assim como o dom de línguas, o dom da profecia no aspecto da revelação, da inspiração, esses dons cumpriram seus propósitos e eles então cessaram, porque não há mais propósitos no uso destes dons. E uma outra consideração e última para nós entrarmos então no texto em si, é que qualquer manifestação contemporânea de línguas que não seja um idioma, podemos afirmar, sem nenhuma chance de errar, é antibíblico. Qualquer manifestação de línguas que não seja um idioma é antibíblico. Porque a Bíblia não fala de dons de línguas que
ninguém entenda. Então, tendo essas considerações em mente, nós queremos refletir nesse texto da palavra do Senhor sobre algumas considerações de Paulo a respeito do dom de línguas. E uma das considerações que nós vemos nesse texto, que Paulo trata com a igreja de Corinto que certamente entendia que o dom de línguas talvez trouxesse a eles aquele status de espiritualidade. A igreja de Corinto talvez entendesse que, falando em línguas, eles poderiam alcançar os incrédulos e poderiam fazê-los entender o evangelho de Cristo. E Paulo, então, está tratando com a igreja de Corinto para exatamente trazer clareza aos seus corações, a fim de que, ainda que no meio deles tivessem aqueles que foram agraciados com este dom, eles ousassem de uma forma correta, de uma forma que, de fato, viesse trazer edificação. Então, uma primeira consideração que nós temos aqui nesta carta, que Paulo faz a respeito do dom de línguas, é que profetizar é melhor do que falar em línguas. Já para a igreja de Corinto, Paulo está dizendo, gente, profetizar, falar da palavra de Deus, é melhor do que falar em línguas. E Paulo demonstra que falar em outras línguas no culto é menos importante do que explanar a respeito das revelações de Deus. Então, o versículo 2 fala aqui que, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Por que alguém que, naquele contexto, falando em línguas, falava mistérios? Se o pregador começar a falar aqui, vamos pensar numa língua bem fora da nossa realidade. Se eu começar a falar em russo, eu vou falar mistério para vocês. Vai ser um mistério. Ninguém vai entender, a não ser que alguém entenda russo. Não é? Então Paulo está dizendo, olha, quem fala em outra língua não fala a homens. Se você fala em uma língua que ninguém entende, você não está falando para ninguém. Você pode estar até falando a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Então, aquele que fala em línguas, ali no contexto de Corinto, já que ninguém entendia, ele estava falando mistério para aqueles que estavam ouvindo. Por outro lado, versículo 3, diz assim, mas o que profetiza, aquele que explana sobre a revelação de Deus, fala aos homens. Quem fala em língua não fala aos homens. Quem profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Vejam os resultados tão positivos da explanação da revelação de Deus. Aquele que explana a revelação de Deus, de forma que todos entendem, qual o resultado? Edifica, exorta e consola. E aí então, mais uma vez, no versículo 4, Paulo diz, o que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Então, ele está falando em público, contudo, quem está sendo edificado? Somente ele, num culto público. Aí, no final do versículo 4, ele diz, mas o que profetiza, edifica a igreja. Paulo está fazendo um contraponto, ele está colocando numa balança a importância do dom de línguas e o dom de explanar a palavra de Deus. E ele está dizendo que no culto público, a explanação da palavra, a explanação da revelação de Deus, ela é muito mais importante porque ela traz edificação para a igreja toda. Então, meus irmãos, diante disso, duas ponderações importantes. Primeiro, que falar em outra língua no culto produz uma comunicação individualista, como nós vimos aí no versículo 2, né? O que fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém entende. E no versículo 4,
quando ele fala que o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Paulo está dizendo, vocês aqui na igreja de Corinto, que estão falando em outras línguas no culto, vocês estão exercendo uma comunicação individualista. Pelo outro lado, profetizar, expor a palavra no culto, produz uma comunicação e edificação de toda a igreja. Então, se Paulo considerava o dom de línguas importante, muito mais a capacidade de anunciar a revelação de Deus. Se Paulo entendia que o dom de línguas, naquele contexto, era um dom do Espírito e tinha o seu lugar, Paulo considerava que muito mais importante era anunciar a palavra de Deus, como nós vimos, como está no versículo 5, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Ou seja, Paulo considerava que o dom de línguas era, sim, importante, ele tinha o seu lugar. Contudo, ele diz, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, meus queridos, a dificuldade entre o falar em línguas e profetizar é que um edifica porque todos entendem, enquanto o outro não edifica porque ninguém entende. Então, Paulo está dizendo que quebrando essa barreira, ou seja, havendo interpretação, o falar em línguas seria também aceitável naquele contexto. Quando ele diz, salvo se houver interpretação. Dá-nos a entender que no culto da igreja de Corinto, aqueles que, digamos, tinham o dom de línguas, estavam utilizando esse dom sem que houvesse interpretação. De maneira que, ao invés de causar edificação, trazia dúvidas para aqueles que estavam presentes. Então, essa é uma primeira consideração que Paulo faz a respeito do dom de línguas, que profetizar é melhor do que falar em línguas. Uma outra consideração que Paulo faz a respeito desse dom é que falar em línguas é infrutífero se não houver interpretação. É infrutífero, não tem valor nenhum, não tem proveito algum falar em línguas sem interpretação. O proveito espiritual em falar em outras línguas no culto sem interpretação é nulo, é inexistente, a não ser para aquele que fala, no contexto ali da igreja de Corinto. Por outro lado, expor a palavra de Deus com clareza produz resultados positivos. Olhem o que diz o apóstolo Paulo no versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, então ele coloca uma possibilidade. Se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Paulo faz uma pergunta retórica. Que proveito terá para vocês, se eu, estando com vocês, falar em outras línguas, ao invés de trazer a vocês a explanação da palavra, né? Como ele diz aí, se eu não trouxer a vocês revelação, ciência, conhecimento, ou profecia ou doutrina. São 4 palavras que estão relacionadas ao exercício de anunciar a revelação, a profecia, a doutrina, o ensinamento, claro, segundo a vontade de Deus. Então, a resposta, logicamente, para essa pergunta seria nenhum proveito. Que proveito teria? Nenhum. A revelação, a ciência, a profecia, a doutrina, são as ações envolvidas no anúncio da palavra de Deus, com as devidas alterações depois do período apostólico. Ou seja, nós exercemos essa atividade nos nossos dias, contudo, não mais recebendo revelações novas, mas expondo as revelações que Deus já deu, através dos homens que Ele inspirou para registrar a sua vontade, a Escritura, a palavra do Senhor. E aqui, meus queridos irmãos, é interessante porque
o apóstolo Paulo usa 3 ilustrações para mostrar que, se ele fosse ter com os irmãos na igreja de Corinto, falando em outras línguas, não teria nenhum proveito. Então ele usa 3 ilustrações para confirmar este fato. A primeira ilustração é a ilustração dos instrumentos musicais. Veja aqui no versículo 7, que diz assim: é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, ou aqui seria a harpa, né? Quando emitem sons, e se não os derem bem distintos, ao tocar esses instrumentos, se não combinar as notas corretas, se não colocar as notas na sequência que gere uma harmonia, um som musical agradável, ele diz assim: como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Ele está usando isso como ilustração, para dizer que, assim como alguém que toca um instrumento, ou desafinado, ou sem usar as notas corretas, os sons daquele instrumento se tornam sons desagradáveis e sem sentido, assim também é aqueles que tinham o dom de línguas, ao utilizar o dom de línguas na igreja, no culto público, sem interpretação, os sons que eles falavam não tinham nenhum sentido. Outro exemplo que ele usa é o exemplo da trombeta. Veja aí no versículo 8. Pois, também, se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? A ideia é que a trombeta era usada pelos atalaias, né? Aqueles que ficavam de prontidão, no caso de a aproximação de um exército, ele tocava a trombeta para que o seu povo se preparasse para reagir àquela invasão. E Paulo está dizendo, se aquele que toca a trombeta não tocar direito, o som daquela trombeta não vai cumprir o seu propósito. Assim como tocar instrumentos de forma inadequada gera sons indesejados, ou tocar a trombeta de forma errada não produz o alerta necessário, também falar em línguas no culto sem interpretação não produz resultados frutíferos. Esta é a exortação de Paulo para aqueles irmãos na igreja de Corinto. E o versículo 9 diz assim: assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Assim como o uso do instrumento, da trombeta, se aqueles que ao cultuarem não falassem palavras compreensíveis, eles estariam como que falando ao ar, eles não estariam falando a ninguém. E um terceiro exemplo que Paulo utiliza aqui para mostrar, para ensinar que se ele fosse até os crentes de Corinto falando em outras línguas não teria nenhum proveito, seria infrutífero, é o exemplo dos diferentes idiomas que existem no mundo. Isso aí nós vemos do versículo 10 ao versículo 12. Diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. No mundo existem muitos tipos de sons, muitos tipos de idiomas. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Paulo está dizendo, todo som que existe no mundo tem um sentido. Toda língua que existe no mundo tem um significado. Tem alguém que entenda. Mesmo que eu não entenda o russo, mas quem fala a língua russa, lá no país deles, eles entendem perfeitamente. Todo som tem um sentido, como diz o apóstolo Paulo. Aí o versículo 11. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Então, Paulo está dizendo, se vocês, no culto público, falam em línguas que outros não entendem, então, você está sendo estrangeiro para aqueles, e eles estão sendo estrangeiros para você. Assim como é necessário levar em conta as diferenças nos idiomas para que haja comunicação, assim também é necessário que no culto haja clareza nas palavras para que haja edificação. Paulo está dizendo que o culto
precisa ser inteligível, precisa ser claro. Tudo que se faz no culto, tudo que se fala no culto, precisa produzir edificação. E naquele caso, aqueles irmãos que falavam em línguas não estavam contribuindo para que houvesse esta edificação. Então, no versículo 12, ele diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Vocês que querem desejam exercer os seus dons, exerçam os seus dons de maneira que a igreja seja edificada. Então, diante disso, nós podemos ver na próxima consideração que Paulo faz a respeito dos dons de línguas, que ele apresenta a forma como aqueles crentes poderiam progredir para que a igreja fosse edificada no uso dos seus dons. E aqui então, na terceira consideração que Paulo faz sobre os dons o dom de línguas, é que é preferível falar pouco com clareza do que muito sem entendimento. Essa é a outra consideração que Paulo faz para a igreja de Corinto. Gente, é melhor falar pouco com clareza do que falar muito sem entendimento algum. Versículo 12, então, Paulo, nós vimos aí que ele diz para a igreja de Corinto: vocês devem progredir para a edificação da igreja, através da utilização dos dons espirituais. Então, como progredir? Como que aqueles crentes deveriam progredir nessa tarefa? Primeiro, eles deveriam progredir orando e cantando de forma que todos entendessem. Então vamos pensar no culto, a igreja reunida, o povo num lugar só. Ali reunidos num lugar só, aqueles que estavam envolvidos naquele culto deveriam orar e cantar de forma que todos entendessem. Desta forma, eles estariam usando os dons e progredindo na edificação da igreja. Confiram comigo, acompanhem aí, do versículo 13 em diante. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. É interessante porque Paulo fala sobre o dom de línguas e diz que havia alguém que teria condição de interpretar. E aqui ele fala que se alguém ora, ali na igreja de Corinto, em outra língua, que ele ore para que haja interpretação. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então aqui a relação do espírito, do íntimo, do coração com a mente. O apóstolo Paulo está dizendo: você pode até orar em outra língua, de maneira que talvez seria um exercício que talvez a pessoa que exercia esse dom, ela própria não entendia aquilo que ela estava falando, de maneira então que a sua mente, naquele processo, ficava infrutífera. Ele não estava fazendo algo que para ele, naquele momento, seria racional. Era algo do espírito. Mas a sua mente ficava infrutífera. Versículo 15, que farei então? Que farei, pois, diante disso? E aí Paulo diz: orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Paulo está dizendo que no culto, a oração, ela precisa ser a oração motivada pela sinceridade interior, mas uma oração que seja feita com a racionalidade, com entendimento. E ele diz: cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas com o espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Era costume, na igreja primitiva, já vindo do costume da sinagoga dos judeus, que o dirigente do culto, ele orava e a igreja, ao final da oração, dizia amém. Numa expressão de concordância
com aquilo que havia sido orado. E aqui Paulo está dizendo assim, olha, se você ora em línguas, uma língua que ninguém entende, como então que o indouto, aquele que tem menos conhecimento, dirá o amém depois da atuação de graças? Visto que não entende o que dizes. Versículo 17, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Aí volta lá na ideia do início, não é? Se você fala em língua, você é edificado, mas a igreja não é edificada. Então, em relação à oração, em relação aos cânticos, como diz Paulo, é preciso orar com o espírito, mas com a mente. É preciso cantar com o espírito, mas também com a mente. E aí Paulo diz no versículo 18, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. É conhecido que Paulo era alguém culto, era alguém que tinha um conhecimento vasto, e Paulo falava vários idiomas. Ele falava outras línguas, e é isso que ele está dizendo. Louvo a Deus, graças dou a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Então Paulo utilizava o dom que Deus lhe deu de falar em outras línguas, para que o exercício deste dom, sendo usado no momento certo, no lugar certo, produzisse o resultado correto. Então ele diz que na igreja eu prefiro falar 5 palavras do que falar 10.000 palavras. Eu prefiro falar 5 palavras que todos entendam, e entendendo sejam edificados, do que falar 10.000 palavras que ninguém entenda e ninguém seja edificado. Então vejam que essa consideração de Paulo, de que é preferível falar pouco com clareza do que muito sem entendimento, é uma consideração importante, porque ele usa o seu próprio exemplo. Então, como que os crentes de Corinto deveriam progredir nesta questão? Primeiro, orando e cantando de maneira que todos entendessem e fossem edificados. Mas também, eles deveriam progredir pregando a palavra de Deus de forma que todos entendessem. E aí, Paulo conclama os crentes de Corinto para a maturidade. Vejam aí no versículo 20, irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Paulo está dizendo que eles deveriam ser como que crianças quanto à malícia, mas em relação às coisas importantes, aquelas coisas que exigem uma maturidade, eles deveriam amadurecer. Quanto ao uso do dom de línguas na igreja, eles tinham que amadurecer, porque é possível que muitos deles estavam se utilizando do dom de línguas para trazer holofotes para si próprios, para trazer glória para si mesmos. E Paulo está dizendo, amadureçam, cresçam, sejam homens maduros, entendam as coisas como elas devem ser. O povo de Israel rejeitou a mensagem clara anunciada por Isaías. Então Deus diz que usaria homens de outras línguas para falar ao seu povo. Aqui é importante nós pensarmos um pouco sobre isso, porque o apóstolo Paulo vai citar o texto de Isaías. Vamos rapidamente pensar no que Deus disse ao povo de Israel quando ele fez uma aliança com o seu povo. Ele disse que se o povo fosse obediente, Deus derramaria sobre eles o quê? Bênçãos. Se o povo fosse desobediente, Deus derramaria sobre eles maldição. São os termos da aliança. E um dos termos da aliança é que se eles fossem desobedientes, Deus mandaria sobre eles povos de outras línguas para subjugá-los. E aqui, quando Isaías prega a palavra ao povo de Israel,
de uma forma simples, de uma forma clara. Aquele povo incrédulo rejeitou a mensagem de Isaías. Então, os incrédulos do povo de Israel entenderiam o sinal do juízo de Deus quando ouvissem os babilônios, línguas estranhas, chegarem para subjugá-los. Isso Paulo deixa claro aí no versículo 21. Na lei está escrito, e aqui ele cita o profeta Isaías: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Com estas palavras, Paulo está aplicando algo lá da época do profeta Isaías. O povo não deu créditos a uma mensagem simples. Então, como resultado do juízo, Deus mandaria sobre eles um povo de outras línguas. Então, nesse contexto, Paulo está dizendo que, além de outras finalidades do dom de línguas, naquele momento, o dom de línguas também, ele tinha um propósito de revelar ou manifestar o juízo de Deus. Assim como vindo o povo da Babilônia sobre os incrédulos de Israel, ao ouvirem ali a língua daquele povo estranho, certamente o povo se lembrou das palavras do profeta e disseram: o juízo de Deus chegou, porque Deus mandaria povos de outras línguas como forma de juízo. E Paulo está citando este exemplo para a igreja de Corinto, para mostrar que o dom de línguas era útil no período da igreja primitiva, e uma das utilidades era fazer o evangelho conhecido para povos estrangeiros. Nesse contexto, Paulo fala do dom de línguas como sinal do juízo de Deus para os incrédulos que tinham o conhecimento da lei de Deus. Versículo 22, dá uma olhada aí comigo. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Agora, tendo em mente o contexto de Isaías, da aliança de Deus, Paulo está dizendo: gente, o uso do dom de línguas, ele é um sinal para os que conhecem a lei, mas são incrédulos. Ao ouvirem outras línguas, eles se lembram do que Deus disse: eu mandarei sobre vocês povos de outras línguas, porque vocês não querem ouvir a mensagem clara do Evangelho. E aí então, Paulo diz que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Então, se o dom de línguas fosse usado em culto público, sem interpretação, os incrédulos que não entendiam esse sinal julgariam aqueles cristãos como loucos. Vejam aí o versículo 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, pessoas que não têm conhecimento nenhum da lei, que não têm conhecimento nenhum da Escritura, o que eles vão pensar destes que então estão falando em línguas estranhas? Então, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, ao entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Como é que se tornam manifestos os segredos do coração? Quando a palavra é exposta de forma clara. Quando a palavra é anunciada de forma clara. Então, aqueles que ouvem a palavra têm os segredos do seu coração manifestos. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. E assim Paulo está dizendo que aqueles irmãos deveriam progredir nessa questão do uso dos dons de línguas, com o objetivo da edificação da igreja, orando e cantando de forma que todos entendem e proclamando a palavra de forma que todos entendem. Então, meus irmãos,
concluindo esta meditação da palavra do Senhor nesta noite. Nós vimos aqui que o apóstolo Paulo apresenta, a partir desse texto, algumas considerações a respeito do dom de línguas. Primeira consideração: profetizar é melhor do que falar em línguas. Segunda consideração: falar em línguas é infrutífero se não houver interpretação. Terceira consideração que Paulo faz: é preferível falar pouco com clareza do que muito sem entendimento. E aí nós fechamos aqui com algumas aplicações a respeito desse assunto. Primeiro, a história da igreja comprova que Deus utilizou o dom de línguas para finalidades específicas, como nós já falamos, o anúncio do evangelho em outros países, em outros lugares. Esse era um dos propósitos do dom de línguas. E Deus utilizou o dom de línguas também para expressar o seu juízo para aqueles que, os incrédulos que conheciam a lei. Contudo, esse dom deixou de ser doado pelo Espírito Santo no meio da igreja. Então, durante a história, isso já ficou claro. Tanto é que a única igreja onde se expressa a respeito desse dom é a igreja de Corinto. Em nenhuma outra igreja se fala sobre o dom de línguas. Segunda questão, segunda aplicação para nós pensarmos, é que as manifestações contemporâneas do que dizem ser o dom de línguas devem ser confrontadas com os ensinamentos de Paulo a respeito do assunto. Lembrando, o que Paulo ensina sobre esse assunto que confronta as manifestações contemporâneas do que dizem ser o dom de línguas? Primeiro, Paulo deixa claro que o dom de línguas era a capacidade de falar outros idiomas. Como ele diz, eu falo mais do que vocês qualquer outro idioma, qualquer outra língua. Paulo não está falando de sons desconexos, ele está falando de a capacidade de falar um idioma diferente, um idioma que você não sabe, como dom espiritual. Então, isso confronta a manifestação do que dizem ser esses dons na nossa atualidade. Então eu posso até pensar, você diz ter o dom de línguas, mas o que é que você está falando? Você está falando português, inglês, espanhol? Deixa eu identificar qual é o idioma que você fala. E daí eu posso então, pelo menos caminhar na direção de pensar, é um dom de línguas mesmo? Se não for um idioma, não é um dom de línguas bíblico. Segundo, o que Paulo ensina sobre o assunto? Ele diz que devia ser utilizado em público somente se tivesse interpretação. O que nós vemos na nossa atualidade o uso desse dom de línguas, né? Desse suposto dom de línguas, onde não há nenhum entendimento, não há nenhum tipo de interpretação, e quando há uma suposta interpretação, quem garante que aquilo que estão dizendo ser a interpretação de fato é alguma coisa? Então, Paulo ensina que deve sim, necessariamente ter interpretação. E Paulo diz que falar em línguas no culto sem interpretação era infrutífero, sem sentido, não atendia os preceitos do amor ao próximo, não edificava, não promovia a salvação. Então, meus irmãos, nós precisamos aplicar alguns princípios a partir desse assunto, ainda que em nossa igreja nós já tenhamos o entendimento de que o dom de línguas estranhas não faz mais parte da experiência cristã atual. Ainda que nós já tenhamos esse entendimento, nós precisamos aplicar alguns princípios a partir deste assunto que Paulo trata na igreja de Corinto. Primeiro, que o culto precisa ser inteligível. Mesmo que não seja um contexto de línguas estranhas, nós precisamos pensar num culto que seja inteligível. As orações precisam ser objetivas, de forma que todos possam concordar com a oração. Aquele que ora deve orar de uma forma que todos possam, então, concordar e dizer amém na oração.
As músicas, sejam hinos ou cânticos, precisam transmitir uma mensagem clara. Muitas vezes acontece de termos hinos ou cânticos que a gente canta e a gente fica pensando, mas o que eu estou cantando mesmo? Qual é a mensagem dessa música, desse cântico? E a pregação precisa ser acessível ao entendimento de todos. De forma que se o pregador anuncia uma mensagem que você não entendeu, pode chegar para o pregador depois do culto e falar, você pregou e eu não entendi nada. Porque a pregação precisa ser compreensível, ela precisa ser clara. Porque se ela não atingir esse propósito, não se atinge o objetivo da edificação da igreja. Pode ser que não estejamos utilizando línguas estranhas, mas uma linguagem inacessível. Pode ser que não estejamos usando línguas estranhas, mas pode ser que no culto estejamos usando uma linguagem que não seja compreensível. E é preciso, meus irmãos, que ao estar no culto, você chegue, você entenda todas as orações, você entenda tudo que você canta, você entenda a mensagem, você seja edificado e vá para a sua casa, cheio daquilo que Deus tratou com você no culto. Se isso não acontecer, vai acontecer o mesmo que acontecia na igreja de Corinto, quando as pessoas iam para o culto e, por causa da falta de clareza, não havia edificação. As pessoas precisam sair do culto com a mente e o coração alimentados com o evangelho objetivo e claro. Por isso que os reformadores sempre defenderam que o culto, ele precisa ser simples e objetivo. Quando o culto começa a ficar cheio de muita parafernália, começa a confundir as coisas. Quando o culto começa a ficar cheio de parafernália, o evangelho fica obscuro, o evangelho fica escondido, ou muitas vezes o evangelho nem é anunciado. A nossa teologia reformada defende um culto simples e objetivo. Oração, leitura da palavra, louvor através dos cânticos e dos hinos. Se começar a passar disto, então deixa-se de ter clareza e objetividade naquilo que é essencial. Que o Senhor nos abençoe, que nós estejamos sempre em busca de um culto que honra a Deus e edifica a igreja do Senhor Jesus.